Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, o 16º episódio, e falamos aí sobre a sétima arte, né? Sobre o cinema, os detalhes, as nuances, os bastidores, como é que aquele projeto tomou vida, né? Tornou real ali, se tornou real. E eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo. E como bons amantes do cinema, a gente está sempre trazendo aí conhecimento, filmes que são aí bons ou excelentes, como a gente sempre avalia aí, mostrando os nossos detalhes, o que a gente achou, a nossa real análise ali, né, sobre o filme, né? E o filme de hoje, ele traz muito, assim, é um filme meio denso, né, um filme de 2004, mas que fala sobre as ações, as consequências, né, que pequenas ações às vezes levam a grandes consequências, né, que é baseado aí nessa teoria que ele é apresentado pra gente no começo do filme. E muito sobre traumas, memória, e o filme de hoje é Efeito Borboleta, de 2004, que fala muito aí sobre a teoria do caos, né, Léo? Cara, mais um filme que fala sobre viagem no tempo, de certa forma, né? A Uhum. gente já falou tudo ao mesmo tempo em todo lugar. E é mais um desses filmes que traz essa nuance, acho que esse desejo que todo mundo tem de viajar no tempo, né? Ver como é que você vai estar no futuro ou mudar alguma coisa do passado. E a grande sacada é que tudo que acontece no filme, né? Quando depois desenrolar, né? Que ele tenta mudar alguma coisa do passado, isso afeta a vida dele no futuro, né? Sim. Então, E, assim, é aquele multiverso, né? O caminho que ele toma diferente abre um outro mundo, um outro universo ali. E isso transforma, né, o futuro dele. E, na verdade, não existe nenhum futuro perfeito, né? Eu acho que é isso que é a mensagem principal do filme. exatamente, porque a gente às vezes fica. É muito daquilo que tu falou aí, realmente, de tudo, todo lugar ao mesmo tempo, que a gente fica, pô, se eu fizesse isso, a minha vida seria diferente. Só que a gente sempre leva pro diferente, mas pensando que se eu pudesse consertar um erro do passado, teria sido melhor, né? E não necessariamente, né? É o que tu falou, tipo, nem tudo vai ser perfeito. Na minha cabeça, no meu ideal, se eu mudasse, seria pra algo melhor, mas o que a gente vê assim no filme, né? É essa questão de ser uma parada bem pé no chão mesmo, porque toda vez que ele tenta voltar e solucionar uma coisa, ele acaba complicando muito mais do que realmente havia sido, né? Então, às vezes a gente idealiza na nossa vida se a gente tivesse, pô, em 2000, quando a gente estava na faculdade, teria sido melhor se eu tivesse feito tal coisa. E na verdade, cara, nada me garante que a minha mudança de atitude seria melhor. Entendeu? Poderia ser a mesma coisa, só que com uma consequência ruim diferente, né? Então, abre muita Aquela brecha para coisa, isso. o filme mostra isso, né? Às vezes você tá bem profissionalmente ou num relacionamento, mas outra parte da sua vida, assim, você não conheceu tal pessoa, ou a pessoa que você gostava tá muito mal, morreu, alguma coisa assim, né? Então, realmente, o final eu acho bem bom, né? Eu acho que o Uhum. filme termina bem ali. E até tem aquele ditadozinho, não ditado, né? Mas a frasinha que aparece no início, né? Que um bater de asa de uma borboleta pode causar um terremoto do outro lado do mundo, né? Sim, sim, que é a teoria do caos, que é justamente isso, assim. É, falava muito sobre a previsibilidade do clima, né? Mas que o autor acabou adaptando isso para outras realidades, né? Tipo, para várias coisas do universo, a gente poderia dispor dessa mesma teoria, né? Então, sei lá, é o que tu falou, tipo, o fato de eu ter falado ou não com uma pessoa no ônibus pode ter desencadeado uma parada muito mais profunda para a cidade inteira, digamos assim. Então, uma coisa que às vezes acha que seria um mínimo detalhe gera uma grande consequência, né? Só um detalhe, esse filme é o Efeito Borboleta, o original um, tá? E tem acho que dois ou três, mas, cara, eu tentei assistir o segundo, eu acho uma coisa É horrível, muito assim. ruim. A única coisa em comum é o nome. Mas, assim, não tem nada a ver. E o filme é só um. É o original, feito ali, acaba ali. E é isso. E eu lembro que eu vi esse filme na época que saiu, né, cara? Eu era criança ainda, 2004, né? Eu gostei muito já. Não vi quando estreou, eu vi um pouquinho depois, devia ter uns 15. Mas tinha gostado muito e vi dessa vez. Também continua bom. Mas eu achei, assim, o filme é bem pesado, né, cara?
O filme é Bastante. sombrio, assim, tipo, é muita parada ruim que acontece, né? É uma série de fatores ali que vão desde a infância até a juventude dele, que é só trauma, pô. É trauma tanto pra ele quanto pros outros personagens ali que são os coadjuvantes, né? Que, pô, ninguém ali tá com a mente tranquila, né? Não, e engraçado que eu acho que a primeira vez que eu vi, eu já peguei ele, sei lá, os 30 minutos já tinha começado, então eu não tinha visto a primeira parte, que são todos os acontecimentos, né? E que, e que não aparece o que acontece, né? Porque ele tem os blackouts dele lá, que ele Uhum. esquece. Então ele só te sugere, né? Você sabe que alguma coisa aconteceu, mas não sabe o que. E aí depois, quando ele vai voltando e ele vê, né? Pô, é um bagulho que te pega bastante. Eu também, que nem, assim como você, eu assisti mais novo, na primeira vez. Aí é meio que é o que tu falou, meio que um soco no estômago, né? Que tu fica ali, caraca, bagulho pesadão. E aí, mas depois, quando tu assiste mais velho, tu vê que continua sendo pesado, né? Apesar de você ter amadurecido, né? Nós dois termos amadurecido, a gente vê que continua do mesmo jeito bem sombrio, que nem tu falou, né? E essa questão dos apagões é engraçado porque a gente vai ter essa resposta lá pro meio do filme, né? Que a gente começa a entender todas essas questões, né? Porque é um filme assim que ele não é linear, né? Exatamente. Ele fica tendo muito, por se tratar de uma viagem no tempo, né? Ele fica realmente indo e voltando durante o filme todo para poder tu encaixando as peças, né? Ele é ali até certo ponto, né? E depois ele começa a voltar a certos pontos do passado, né? Uhum. E aí quando ele volta, ele tá na idade dele ali, adulto já, mas com outras memórias, né? E aí tudo vai afetando a cabeça dele. Exatamente, que aí vão criando os universos alternativos do filme, né? E as consequências. Muito maneiro mesmo. Bom, a gente pode falar agora, basicamente, da sinopse, né? Para poder começar nesse aprofundamento do nosso filme. É, na verdade, o quê? Quatro personagens, né, principais. É o Isso. Evan, que é vivido ali pelo Ashton Kutcher, né? Quando ele tá no período mais velho. E quando ele é novo, ele tem muitos apagões, que nem o Léo falou. Ele tem esses blackouts durante a juventude dele, a época que ele é bem criança mesmo. E a mãe não entende muito bem do que se trata isso, né? E ela leva ele para um instituto psiquiátrico para poder fazer essa avaliação, né? E aí, ao longo do filme, a gente vai descobrindo que ele tem entre aspas, um superpoder, que é esse poder de viajar no tempo através das memórias, né? Então, ele fica fazendo essas viagens, só que cada vez que ele tenta voltar para consertar algo, ele piora os eventos, né? Ele cria consequências piores do que elas eram anteriormente. Então, basicamente, né, o contexto do filme é isso. E aí tem os personagens de apoio, né? São os três amigos de infância dele ali que sofrem as consequências junto com Eva. Então, E a, basicamente, a sinopse do filme é isso, né? Oi? e a mãe dele também. E a mãe dele também, exatamente. E só um detalhe que o pai dele também tinha problemas parecidos, né? Ou Uhum. seja, dá a entender que é um superpoder passado geneticamente para ele. E o pai dele, né, foi considerado louco na época, né, no passado, sei lá, 30 anos antes. E ele ficava internado numa instituição lá, né, num hospício. E, e o Evan depois descobre que ele tá indo pro mesmo caminho, né? Que ele tem a Exatamente. mesma doença. Até acho que no filme fala que acho que é, se era do avô, parece, o avô do Evan tinha, aí passou essa condição genética pro pai e passou pra ele, né? Então, tipo, todos os homens da família teriam esse condicionamento. E o outro detalhe também é que o médico, quando vai avaliar ele, que ele é criança, né, fala pra mãe, deu uns cadernos pra ele, né, pra ele poder fazer um diário, né, anotar as coisas que acontecem pra ele exercitar a memória, né, pra ele conseguir se lembrar cada vez mais das coisas. E é o que ele faz, né, ele começa a escrever no diário e é assim que ele consegue se conectar com o passado, né. Exatamente. Então, quer falar um pouco sobre a ficha técnica ou a gente pode começar mais sobre o filme aí?
que você acha? Falar. O filme é de 2004, como você disse, né? O ator principal é o Ashton Kutcher, tem a Amy Smart também, que faz o par romântico ali, né? Dele. William Lee Scott, Eric Stoltz, Elden Henson. O Ashton Kutcher é o mais famoso ali, né? É um filme dirigido por Eric Breeze e J. McGruber, que também escreveram o filme. O orçamento na época foi de 13 milhões e o faturamento chegou a quase 100, né? 97 milhões, então quase 10 vezes mais aí de lucro, né? Bom demais isso aí. Isso aí deixa um estúdio feliz da vida, né? Uma notícia dessa. Exatamente. Mas aí agora acho que a gente pode entrar no filme. Então, a partir de agora, são com spoilers, então fica com a gente aqui também pra poder você saber toda a análise completa aí do filme feita por nós dois aí, pra você ficar por dentro dos detalhes, bastidores também, né? E, bom, começando assim, propriamente o filme, né? É o que a gente já falou já brevemente antes aqui também, que a gente começa ali com o Evan, né? Pequeno, criança, e aí a gente já vê que a mãe dele cuida dele sozinho. Na verdade, a primeira cena é ele adulto meio que fugindo, né? Ele lá no Ah, verdade. início, meio que escrevendo uma carta assim, né? Sim. Se o Se meu tudo plano der funcionar, certo, né? se eu conseguir voltar pro início, eu consigo salvar todo mundo. Se der errado, quer dizer que eu tô morto. Uma coisa assim. Verdade. Tinha esquecido dessa parte. Ele tá escondido debaixo ali tipo uma cômoda, né? É, Uma parada ali, uma mesa ali. no Verdade. escritório lá do médico, né? E aí volta lá pra ele criança. Exatamente, esqueci desse trecho. Que aí até são as chapas lá, né? Da cabeça dele lá. E aí a gente volta aí 13 anos, 15 anos, sei lá, no passado dele ali. E Ele aí a tinha gente tá. 7. Ele Tinha 7, começa, né? ele, quando criança lá, tinha 7 anos. E ele tá pequenininho ali, aí a gente vê que a mãe dele cuida dele sozinho, né? A gente não entende por que, assim, a princípio, por que o pai é ausente. E aí a gente começa a conhecer um pouco dele e tal. E aí logo no começo ali a gente vê que ele tem umas falhas, né? Uns blackouts, que a gente não entende muito bem o porquê. Só que aí Aí tu vê que toda a cena ela tem um olhar de preocupada, né? Então a gente sabe que algo tá acontecendo ali que tem uma coisa mais profunda. E aí, nisso, ela é chamada pela escola, né? A professora chama ela na escola e fala, ó, tem uma coisa pra te contar. E quando ela chega lá, a gente vê que ele fez um desenho totalmente macabro lá, de um cara que matou 2 outras pessoas na prisão, a gente sem entender o porquê ainda disso. A gente fala, cara, que parada bizarra. Enfim, aí ela fala, ó, tô falando com a senhora primeiro, antes de eu falar com o diretor, pra poder a senhora fazer uma pesquisa, entender o que tá acontecendo com o seu filho, pra ele estar nessa situação, né? Porque aqui era um desenho pra você, que eu pedi pras crianças fazerem algo que elas queriam ser quando fossem mais velhas, como é que seria o futuro delas, né? E ele desenhou uma parada dessa na prisão, então algo tá Depois a errado, né? gente entende, né? Depois que a gente vai entender o porquê. É. E ela fica totalmente preocupada, coitada. E aí a gente passa por esse primeiro momento, e aí ela, nessa preocupação toda, tenta cuidar dele ali, e a gente vê um segundo blackout. Ele tá na cozinha, quando ela tá preparando ali alguma coisa pra ela poder sair pro trabalho, e ele aparece na cozinha com uma faca gigante na mão, e ela fica totalmente assustada. E ela fala, pô, tá piorando o quadro dele, então realmente tem que procurar ajuda psiquiátrica, né? E aí ela leva ele lá no instituto, que é o que o Léo falou lá do médico que cuida dele, e aí ele faz sei lá, uma ultrassonografia, não sei como é que é o termo certo pra isso, lá do cérebro dele. E aí o médico, pô, aparentemente tá tudo ok, tá tudo normal, só que a gente pode aprofundar isso, a gente pode aprofundar esses estudos, porque ali ele já entende que tem um fator do histórico familiar, né, e ela fica preocupada, pô, isso aí pode ter a ver com o Jason, que é o pai do Evan. Aí ele, pode ser, mas a gente não tem nada claro aqui ainda, vamos continuar estudando isso. E a gente tem um salto temporal ali por alguns meses, e aí a gente conhece os outros amigos, né? O Lenny, a Kaylin e o Tommy, que são os amigos ali de infância dele, todo mundo pequenininho.
E aí a gente já se depara numa outra cena também, que aí começa os traumas, né, que a gente vai vendo ali ao longo do filme, né? Ele, tipo, vai pra casa do pai dela, dos outros irmãos, e aí eles estão fazendo ali uma brincadeira, aí o pai é aquele cara, tipo, teoricamente super legal, atencioso, aí, não, vou deixar ele porque a mãe foi trabalhar e precisava deixar o Evan na casa dos amigos pra poder, ele, tipo, o pai tomar conta dele, né, enquanto tava cuidando dos outros filhos. E aí a gente começa a ver uma parada totalmente bizarra, porque a gente vê que o cara ali queria fazer uma fita caseira ali, pornográfica, né, com as crianças, então tu vê que o cara era um pedófilo, então, uma parada super pesada. E aí tem mais um outro apagão do Evan, nesse primeiro momento. E aí, passa-se um tempo, aí tu vê que já estão, aí todos eles um pouco maiores ali, com deve ter o quê, uns 12 anos, Léo? Pá, eles estão com 13, 14 ali. Então, Só que uma coisa, né? Ele tem os apagões, então ele não sabe o que aconteceu. Então ele continua a vida normalmente, né? Mas todos os outros viram, tipo, aquele e o Tommy e o Lenny, eles estão sempre sabem o que aconteceu, né? Então eles uhum, sempre ficam traumatizados. exatamente, ele tem esse benefício, entre aspas, né, do esquecimento, né? É. E ele até pede, né, para os outros contarem o que aconteceu, mas ninguém nunca conta, fala, não, a gente nunca mais vai falar sobre isso, né? Mas enfim, pode seguir. E aí a gente eles um pouco mais velhos ali, aí tu já vê que eles já estão tudo totalmente. São aqueles caras jovens rebeldes, né? Então todo mundo ali fumando, com 13, 14 anos, bebendo, e aí tu vê que o Tommy é totalmente agressivo, né? Então, naquele primeiro momento que a gente vê a cena lá da fita, né? Ele fica chateado porque ele queria ser a figura principal da fita, ele não entende, né? Então tu vê que é um. Ele é uma série de traumas, né? Que todos eles vão passando ali. E eles já mais velho, com 13, 14 anos, decidem fazer uma brincadeira, entre aspas, de muito mau gosto, né? Que é pegar uma dinamite que o Tommy sabia que tinha guardado em casa, ali na garagem do pai. Ele, cara, vamos explodir alguma coisa. E aí vão os quatro ali, né? Evan, a Kaylin, o Tommy e o Lenny para poder fazerem essa peça, entre aspas, né? E aí eles decidem explodir um correio, né? Uma caixa de correio, né? De uma casa lá. E aí o Tommy super agressivo, como sempre, e novamente com ciúme, né, da Kaylee. E aí tu vê que já tem uma situação ali totalmente bizarra, né? E até então, entre aspas, tudo tranquilo. Até que, nesse meio tempo, o pavio, né, da dinamite demora muito a correr, né? E aí fica naquele suspense ali, pô, vai explodir, não vai explodir? Até que chega um carro. E a gente não sabe do que se trata, né? E aí, novamente, um blackout. Já estão no meio de uma floresta lá, um bosque que tem ali perto das casas. E aí o Lenny totalmente desacordado ali, e aí eles carregando o corpo do Lenny sem entender, porque a princípio eles estavam para ouvir a explosão e com esse blackout do Evan, nada deu para ser visto, né? E a gente novamente fica nessa confusão mental. O que tá acontecendo? O que houve? A gente sabe que foi uma situação ruim, mas em que ponto, né, foi essa situação toda, né? Imagino mais ou menos o que acontece, né? Mas assim, não aparece nada, né? Nunca. E o filme é todo no ponto de vista do Eva, né? Uhum, Onde a gente vê o que ele vê. E quando corta, né? Ele tem o blackout, já corta pra cena seguinte, como se fosse assim, né? justamente. E aí, seguindo, né, os acontecimentos, ele tenta até falar com os outros, né? Com o Tommy, e o Tommy é o valentão lá, né, do grupo. Também apanhou em casa desde sempre, né? Sempre conviveu ali com muita violência. E ele meio que intimida os outros, né? Os outros três. Ele que sempre fazem as vontades dele ali. E até. Só que quando eles voltam, né? Eles sabem que aconteceu alguma coisa, que alguém se machucou. Mas ninguém fala o porquê, né? Eles inventam uma história lá, falam que não tiveram nada a ver com o que aconteceu. E aí até a mãe do Evan tenta levar ele num hipnólogo, né? Tenta fazer uma Uhum. sessão de hipnose para ele lembrar o que aconteceu. E aí ele
começa a lembrar mais ou menos, né? Vai tendo flash, só que ao mesmo tempo ele vai sofrendo fisicamente, né? O nariz dele começa a sangrar, ele começa a gritar de dor. E aí eles meio que desistem, né, da hipnose, ele acorda ele e ele não. O que aconteceu? Conseguiram ver? Eu falei alguma coisa? E a mãe dele começa a ficar mais preocupada, né? E aí tem a cena que eles estão no cinema, né? Eles estão meio abalados ainda, né? E sempre rolou ali meio que um clima entre ele e aquele, né? Que é a irmã do Tommy. E aí eles estão lá no cinema e ela sai assim, ele vai atrás, tenta consolar ela, porque ela tá muito triste com o que aconteceu, né? E aí ela fala, você é sortudo de não lembrar de nada, e não sei o que, foi uma coisa horrível. E aí eles acabam se beijando ali, né? Na parte de fora ali do cinema. E nisso o Tommy vai atrás deles e vê, né? Uhum. Ele vê os dois se beijando e ele fica enfurecido, né? Fala assim, um monte de irmã no mundo, você quer ficar com a minha, né? Acho que ele tem muito apego à irmã, que ela é a única que trata ele bem, né? Sim. E que conviveu com o mesmo pai, sabe tudo que acontece e tal. Ela é Compartilha muito ele dos protetora. mesmos. Ele compartilha dos mesmos traumas, né, dela ali, né? É. E aí ele tenta ir pra cima do Evan, só que um cara aleatório qualquer ali, não, que tava no cinema, meio que dá uma banda nele, né? Bota o pé na Uhum. frente, cai e todo mundo começa a rir. E aí você vê que ele é uma criança, né, totalmente descontrolado, né? O cara, sei lá, uns 10 anos mais velho, ele parte pra cima do cara e espanca o cara, né? Pegam aqueles ferros ali do cinema, né? E começa a bater no cara. E aí ele é levado meio que pra delegacia, né? Os seguranças tiram ele de lá. E aí não teve blackout, né? Mas foi um acontecimento pertinente pra história. O seguinte é. O Lenny foi o que ficou mais abalado com a história toda lá da dinamite, né? Ele foi também levado tipo, pra um hospital psiquiátrico ali durante um tempo. É porque o Lenny, na verdade, tipo, os caras botaram pilha nele, né? O Tommy botou pilha Aí nele pra ele ele colocou poder colocar a dinamite na caixa, né? Então, ele se sentiu culpado. o culpado da história, realmente. E aí ele volta pra casa e o Evan e aquele vão lá visitar ele, né? E ele meio relutante, assim, o Tommy tá com vocês, eles falam que não. E aí eles começam a passear, né, pela cidade. E, e aí eles sentem um cheiro de fumaça, né? Eles vão indo atrás ali num parque. E aí é o Tommy que prendeu o cachorro do Evan, né? E ia matar o cachorro porque ele tinha ficado com a irmã, né? Sim, essa cena também é Não, essa cena é bizarra. pesadona também. E, e é o que acaba acontecendo, né? Eles discutem lá, os dois brigam, sobra pra Kaylee lá também, É, e no novamente final ele tem um outro apagão no meio da história. tem outro apagão, quando ele acorda, o cachorro tá morto, né? O Tommy fugiu, o Lenny também não conseguiu fazer nada. E mais uma E vez o Lenny transtornado também com a parada, porque, tipo, o cachorro tava amarrado num saco, então ele não conseguiu desamarrar o cadarço lá, né, do saco. E aí, novamente, ele se sente culpado por ele não ter tido a capacidade de resolver a parada, né, de novo. e isso foi a gota d'água pra mãe do Evan, né? Que no dia seguinte ela falou: a gente vai se mudar, não dá mais pra gente ficar aqui, porque ele tava tendo muitos episódios, né? E tudo ele escrevia no diário, né? Tudo que ele lembrava. Então ele lembrava, a gente chegou no parque, o Tommy tava lá e o meu cachorro tava preso. E aí o único realmente que ele sente falta ali é aquele, né? E o Lenny, que eram os dois amigos dele, mas ele promete, ele escreve pra ela, fala que vai voltar, né? Não, eu vou voltar pra te buscar. Mas depois daí já corta, ele já tá mais velho ainda na faculdade, né? Uhum. Aí já é o Ashton Kutcher. Exatamente. Aí já tem a gente novamente esse salto temporal, ele já na faculdade. E aí ele fazendo uma aula, né? E aí a gente começa a ver que, na verdade, ele estuda psicologia, né? Ele quer entender a questão das memórias, né? Como é que a gente armazena as memórias,
como é que isso funciona, né, no nosso cérebro e tal. E Porque aí, ele nunca teve a memória boa, né? Ele tinha esses blackouts, então ele tinha lapso de memória. Ele queria saber o porquê, né? Então ele exatamente, foi estudar. ele foi entender a fundo o que que era, né, a origem dessa questão toda dele. Realmente é muito interessante. E aí tu vê que ele é um ótimo aluno, o professor tem um carinho ali por ele, né, porque ele é um cara inteligente, ele é sagaz ali nas matérias e tal. E aí a gente vê que ele tem um colega de quarto, né? E aí eles dois, nenhum outro, são populares na faculdade, né? Ambos são, tipo, Então, cara. mais... É, que Eles os... são meio nerdzões, né? Oi? Eles são meio nerdzões. Exatamente. E a maneira que a química dos dois ali como amigos é muito boa, né? Os dois são engraçados juntos ali. Funciona muito bem os dois. E aí os dois gostam um muito do outro, né? Eles têm esse companheirismo. E aí, uns ou o outro, eles decidem num dia lá que estavam, tipo, estudando e tal. Ah, vamos sair pra tomar uma cerveja. O Evan fala, né? 10 anos sem apagão. Isso, é pra Vamos. comemorar. Exatamente. Aí eles vão comemorar, né? Que ele fala, pô, cara, tu só fica aqui no quarto, que ele estuda umas minhocas lá também, né? É, vamos dar uma. De pessoas normais aqui, vamos tomar uma cerveja. E aí eles vão num bar lá comemorar. E aí tu vê que eles já estão trocando uma ideia com as meninas, jogando sinuca e tal. E aí tu vê que tem uns caras, tipo, entre aspas, populares ali na outra mesa, tomando uma cerveja também, ficam zoando, né? O colega de quarto dele e tal. E o cara não bota galho dentro, não, filho. O cara pega e aí vai encarar, não sei o quê, joga. Faz uma jogada lá com a bola acaba caindo na mesa deles, e aí os caras ficam naquele vai não vai e acaba ficando com medo do amigo dele e desistem, né? E aí nisso rola uma química ali do personagem do Evan com a menina que ele tá conversando ali, e os dois decidem ir pro quarto, né? Da faculdade lá, né? Onde ele. Do alojamento. E aí nisso eles estão trocando ideia, não sei o quê. Aí a menina acaba vendo que ele tem uma coleção ali de cadernos debaixo da cama, né? Ele sai rapidamente assim pra fazer não sei o que eu não me lembro. E aí ele volta. Ela tá ali, pô, aí ele, não, isso aqui são meus cadernos, você não pode ver, são meus diários e tal. Ela, não, pô, lê um pouquinho pra mim, quero saber mais sobre a sua vida e tal. Ele, tá, só vou ler um pouquinho só. Ela, não, beleza. E aí, enquanto ele tá ali lendo, né, tu vê que realmente é o que o Léo falou, ele faz um diário bem completo. Então, hoje eu cheguei em casa, aconteceu isso, isso e isso. Então, realmente ele descrevia exatamente ali como é que tinha sido o dia dele. E aí ele pega um caderno ali de quando ele era bem mais novo. E aí nisso começa a acontecer um efeito lá no filme bem bizarro, né? Dá uma tremida na tela, que é muito maneiro. Dá uma tremida na tela, assim, aí as folhas do caderno começam a se embaralhar, né? E aí ele viaja, tem um salto temporal, né? E aí ele fica impressionado, fala, caraca, que bizarro. Só que ele acha que na verdade aquilo tudo ali foi um sonho, né? Aquela leitura ali que ele conseguiu viajar e voltar no tempo, né? Tinha sido um sonho. Ele volta pra quando ele era criança lá, quando eles estavam fazendo o filme, eu acho, né? Uhum. E aí ele vê mais ou menos o que acontece, só que ele não muda nada, né? Ele Uhum. acorda depois e volta lá pro mesmo lugar que ele tava. Então assim, ele não alterou nada, continuou tudo a mesma coisa. Ele só meio que foi como espectador, né? Exatamente, porque ele acha que ele só revisitou uma espécie de memória, né? Que estava bloqueada na cabeça dele. E aí a menina fica até zoando, pô, você costuma desmaiar nos seus encontros, não sei o que. Ele, não sei o que. Só que ele já começa a ficar um pouco impressionado, né? E aí o que ele faz? Então no dia seguinte, depois da aula ali, ele para lá tipo na praça lá que tem na faculdade, encosta na árvore e começa a reler, né? Alguns cadernos ali dele. E ele fica, pô, maneiro essa parada que eu tive, essa experiência. Então, ele tenta desbloquear umas outras memórias que ele não tinha tido a experiência, né? Então ele vai naqueles momentos que ele teve os blackouts dele, né? E aí ele volta justamente pra uma outra parte lá, que é a parte da dinamite. E aí ele tá ali naquela confusão e tal, e aí ele tá fumando, né? Realmente na época ele tava fumando no dia. E ele tapando ali o ouvido daquele. E aí ele vê, né, o que aconteceu. Só que a gente ainda não consegue ver completamente como é que foi a situação. E aí ele ele derruba
o cigarro na camisa, e aí ele tá vendo aquilo ali, aí com a dor que ele sente, porque o cigarro, a bituca de cigarro queimou, né, a barriga dele, ele acorda, ele volta, né, pro tempo atual. E aí quando ele levanta a camisa, ele vê que a guimba de cigarro deixou uma marca, uma cicatriz que perdurou pela essa passagem de tempo. Ele fala, cara, então aquilo ali não é uma lembrança. Eu não tô revisitando minha memória, eu tô revisitando o meu passado mesmo. E aí quando ele começa a pensar mais profundamente nisso, né, Léo? É. E aí ele começa, pô, se eu consigo voltar, eu consigo alterar o passado também, né? Uhum. E aí acho que a última pista que ele busca mesmo é falar com alguém, né? E aí ele vai atrás daquele, né? Isso. Aí ele volta para a cidade dele e ela tá trabalhando num Um café café. assim, de garçonete. E assim, uma vida bem, bem simples, aparentemente, um café assim, meio, uma galera meio estranha, os clientes, né? Ela tem que lidar ali com assédio e tal, um monte de coisa. E, e aí ele começa a conversar, né? Ele encontra com ela, aí aquele negócio, quanto tempo, não sei o quê, como é que você tá? E aí ele começa a perguntar essas coisas, né? Falar, se lembra quando a gente era pequeno e seu pai quis fazer um filme com nós dois e tal? E ela, por quê? E aí ele começa a querer perguntar o que aconteceu de novo, né? E aí ela fica, pô, depois de 10 anos você vem aqui te perguntar o negócio do meu pai, não tem nada a ver. E aí eles começam a discutir, né? Ela fala, se eu sou tão boa assim, por que que você nunca me ligou, né? Nunca veio atrás de mim. Uhum. E aí que é o gatilho que ele tem pra voltar e tentar alterar, né? Falar assim, Sim. realmente a minha vida hoje não é o que eu imaginava. Então ele decide voltar e mudar o que aconteceu, né? E aí o que ele Exatamente. faz, ele volta justamente para esse dia lá da peça, né? Do pai da Kaylee. E aí durante lá, quando eles, duas crianças, ele fala pra ela tapar o ouvido. E Uhum. ele começa a esculachar, né? O molequinho de 7 anos começa a esculachar o Seu cara. babaca. E só um parênteses aqui rapidinho, porque antes disso, antes dele voltar realmente no tempo, uma parada que também ele impressiona muito ele, não impressiona muito, é porque o dia que ele foi lá conversar com ela, fez com que ela revisitasse essas lembranças, né, que ela tinha tentado deixar pra trás, e ela se mata, né, por causa disso. Então aquilo dá um gás a mais nele pra ele realmente tentar mudar, né, que é esse que o dia que o Léo fala que ele volta, né. Uhum. E aí ele realmente faz isso que o Léo... Pode continuar, por favor. Aí ele começa a ler, né, de novo, e acontece tudo de novo, começa a tremer a tela, né, e ele volta lá criança. E aí ele começa a falar com o pai dela, né, uma pessoa adulta, né, mas no corpo de criança. E fala, né, esculacha o cara, fala, tu é maluco, não sei o que, tu vai ficar encostando na tua filha. E esculacha o cara, falou, se tu fizer qualquer coisa com ela, eu vou te matar, não sei o que. E fala assim, tu tem que dar um jeito no teu filho, Tommy, porque o cara é um psicopata. Uhum. O Tommy tá ouvindo tudo, né? Ele tava meio que escondido assim na escada. E ele só fica olhando. E, e aí ele faz isso. E aí ele volta. Quando ele volta, ele tá na mesma faculdade, tudo, só que em outro quarto, tá numa uma dessas fraternidades aí, né? Uhum. Com a letrinha grega e tudo. E tá com aquele na cama com ele. Aí ele não entende nada. E fica tipo, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, você tá estranho hoje. E só que aí ele começa a ter dor de cabeça, né? Meio que parece que a cabeça dele tá girando, né? E Uhum. aí todas as lembranças que ele tinha, né, da vida dele normal, ele com o Tamper, ele quando saiu, né, parou de morar na cidade, não sei o que, tudo isso alterado e vai entrando outras lembranças, né? Ele começa a namorar com aquele, não sei o que, e eles estão na faculdade juntos. E aí ele é meio que o líder, assim, de uma dessas fraternidades, Paternidade. né? E ele é amigo dos caras que na
na vida dele normal, ele odiava os caras, né? Uhum. E todo mundo meio que dando moral pra ele não entendendo nada. Ele falou, pô, não tem nada a ver com isso, né? Mas nessa vida, nesse universo tem, né? E era engraçado E porque antes ele era totalmente desconhecido, e aí, quando ele vai passando pelos mesmos lugares, e aí, Eva? Pô, e é, aí, cara? Pô, maneira jaqueta, não sei o quê. Totalmente e aí todo mundo diferente, né? falando com ele, e ele, pô, eu conheço você, você não sei quem. Aí todo mundo assim, pô, tu tá doidão, não sei o quê. E aí ele vai falar com o Thumper, né? O Thumper, que horas são? E o Thumper dá um esculacho nele. Dá uma... Não sei o que, sai daqui. E aí ele não entende nada, né? E só que assim, a princípio, pra ele tá tudo bem, né? Porque ele tá na mesma faculdade, ele era um aluno ruim lá, né? Ele colava, ele era totalmente diferente, o professor nem conhecia ele, né? Sim. E o professor era amigão dele. Mas assim, eu acho que ele releva isso porque ele tá com aquele, ela tá bem, né? Os dois estão na faculdade. Então pra ele tá tudo certo. Uhum. Ele tá curtindo, aí ele fala com os caras, né? Fala com os calouros, não, quero fazer uma noite especial pra ela, a gente vai jantar. E o que ela não conta, né? Depois a gente descobre é que o Tommy, o irmão dela, tava preso, né? Tinha sido preso no reformatório Por causa do cachorro, né? do cachorro. E que o pai dele meio que entregou ele, né? Na época. E tudo que ele não fez com ela, né? Porque, por causa daquele esculacho que ele deu nele, então tudo que ele dividiu pros dois, ele na verdade fez tudo pro Tommy, né? Então, tipo, todos os E abusos, a violência, tudo foi concentrado só nele, né? ela meio que fala, né? Ele nunca fez nada comigo, então ele descontava tudo no Tommy. Uhum. E, e aí o Tommy vai atrás dele, né? O problema é esse. Nesse universo acho que estaria tudo perfeito, mas o cara vai atrás dele porque ele meio que acabou com a vida dele, né? Denunciou tudo, foi tudo que aconteceu, ainda tá com a irmã. É porque no dia que eles estão lá dormindo juntos, alguém liga, né? E aí quem atende é o Evan. E a gente não sabe quem que ligou. A gente vai entender depois de noite, que na verdade era o Tommy ligando pra irmã pra falar que ele saiu da prisão e tal, não sei o quê. E aí depois desse jantar que eles dois têm aí, um jantar romântico, aí um cara vai lá da fraternidade avisar, né? Pô, Evan, quebraram teu carro todinho, cara. Teu carro tá todo destruído lá embaixo. E aí a gente, pô, deve ser o Tommy, né? Aí ela, não, o Tommy não faria isso, não sei o quê. Só que aí quando ele dá um, tipo, a câmera dá um zoom no retrovisor, tá tipo a coleira, né? Do cachorro, algo do tipo assim. Aí ele fala, não, é o Tommy. E aí eles já E aí ele vão. fala, não, eu preciso arrumar uma arma, vou ver se algum dos caras tem. E ela fica, o quê? Não, ele é meu irmão, não sei o quê. E ele pega um spray de pimenta, né? Coisa assim. Exatamente. Só que aí, durante o, a parte que eles vão, tipo, levar de um quarto pro outro, né? Que ele vai falando, não, vou te acompanhar até em casa pra você ir em segurança e tal. E aí, nesse trajeto que eles estão lá na faculdade, eles veem a jaqueta do Evan no gramado. Ele fala, pô, essa jaqueta é minha, o que ela tá fazendo aqui? Aí eles, pô, então o Tommy foi no meu quarto e trouxe pra cá e colocou aqui, né? E aí, quando eles viram, eles se olham assim, aí tá o Tommy, na verdade, atrás deles, né? Um taco lá, né? E aí eles, E aí não tem pô, nem enrolo, né? Ele já vai pra cima. exatamente. Porque aí ele associa todas as memórias, né? Pô, ele fez isso com o meu cachorro, ele fez isso com o Lenny, tudo foi culpa dele, tudo foi uma consequência porque ele vacilou. E Não, o aí Tommy vai. não. É, o Pode Tommy vai falar. pra cima também. É. E aí essa junção na briga ali nesse descontrole, o Evan acaba matando o Tommy, né? Então ele acaba sendo preso por causa disso. E aí ele vai pra prisão lá, tal. E Essa é a aí, parte, acho que é a parte mais legal do filme. sim, Quando sim. ele- Essa fase é maneira mesmo. E aí ele tá na prisão, e aí ele fala, pô, ferrou, né? Não tem como eu voltar, eu não tô com acesso a meus cadernos aqui. Então, ele fica naquela, não sabe o que fazer, e aí tu vê que já tá uma tensão, né, da cadeia ali, todo mundo de olho nele, porque ele é um novato, e aí tem uns grupos ali, né, tudo separadinho, e ele não tem ninguém pra poder ajudá-lo a se proteger, né? Ele fala, cara, tem que me aliar a alguém aqui pra poder tentar conseguir É. fugir.
até pede pra mãe levar os cadernos, só que ela leva os cadernos errados, né? Uhum. Tipo, esses acontecimentos aqui, tipo, não vão alterar em nada se eu voltar, né? Exatamente. Ele precisa, não, tem que ser da idade tal e tal. É, Mas ele consegue pegar uma coisa ou outra só, né? é porque é o que o Léo falou, tipo, esses cadernos não tem os pontos de virada, né? Não tem a questão da fita, não tem o cachorro, não tem os pontos que realmente fizeram que ele julga que ele acha que mudou a vida dele, né? E aí, com base nisso, ele pega os cadernos que a mãe levou, e aí ele vê que não consegue fazer nada, e aí ele tenta chegar na cela, só que os caras esbarram nele, né? E aí ele consegue pegar só algumas folhas do caderno. Então a situação dele tá cada vez pior, né? Ele tinha os cadernos errados e desses cadernos errados as folhas que não tinham nada a ver, né? Ele começa a folhear assim o que ele consegue rasgar quando o cara leva dele e fala, cara, isso aqui eu não consigo fazer nada. E aí ele tenta uma jogada lá que era tudo ou nada, né? E, pô, ele vê que o cara que era companheiro de sala dele era super religioso, né? Católicozão. Ele fala, pô, se o cara é católico, então ele acredita em Deus, acredita em Jesus, ele vai. Eu tenho que fazer alguma jogada aqui. Aí o cara fala, pô. Ele fala pro cara, pô, consigo falar com Deus. Ele, legal, tipo, outro maluco falando isso, né? Ah, legal, legal. Tipo, não tá nem aí pro cara. Ele, não, é sério, pô, eu consigo te provar que eu falo com Deus. Aí ele então, beleza. Aí eles, tipo, voltam pra cela, né? E ele começa, tipo, cara, o que eu faço? E aí ele começa a folhear, até que ele acha, né, o dia que ele tava numa escola quando ele era na menor fase dele lá, né? Quando ele era mais novo. E aí ele volta pro colégio, e aí é o dia do desenho, que a gente falou lá no começo. É o dia do desenho, e então ele tá ali desenhando e tal, e aí ele fala, pô, o que eu posso fazer? E aí ele vê, né, aqueles dois prendedores de papel, né, que você amassa o papel assim e coloca ali e fura, né? E aí ele fala, pô, isso aí eu posso fazer pra se tornarem as chagas, né? E ele pega lá as duas mãos e coloca no coloca nos furadores. Aí quando ele volta, ele tá com as duas marcas, né, nas duas mãos. E aí o cara, nossa, são as chagas de Jesus Cristo, não sei o quê. Realmente você fala com Deus, vou te ajudar. E aí tu vê que, na verdade, aquele desenho que ele fez quando era criança era justamente os caras que eram lá os neonazistas, né, que estavam lá na, na prisão. E aquele desenho ele tinha retratado a vida que ele estava levando ali naquele momento, né? Então a gente começa a entender que os apagões têm essa ligação. Por quê? É o Evan mais velho no consciente quando ele era mais novo. Então, quando ele volta, ele sobrescreve. Por isso, essa subscrição gera esses apagões no Evan jovem, né? E aí ele dá aquela última jogada, tipo, vou voltar agora na cela dos caras, porque lá na cela eu consigo ter acesso aos livros, né? Aos cadernos, os diários completos que os caras levaram de mim. E aí ele fala, pô, o cara vai me ajudar, né? O cara que ele mostrou as chagas, né? E aí ele consegue ali ferrar os caras, ferir os caras e consegue recuperar os cadernos. Aí o cara segurando a grade ali pra ele, porque o restante do grupo tava tentando invadir, né, Léo? E aí ele consegue. Cara, Ele volta pra justamente de novo. ele volta pra quando o Tommy tá com o cachorro dele lá. Também tá com o cachorro, né? E aí ele para, né? Dessa vez ele, não, vamos procurar alguma coisa pra abrir o saco. Uhum. E aí ele dá, tipo, um pedaço de ferro lá, enferrujado, né? Afiado, pro Lenny e fala assim, hoje é o dia da sua redenção. Eu sei que você se sente culpado pela dinamite. Então hoje você vai se redimir. Use isso aqui pra abrir o saco. Não, ele nem E fala pra abrir o saco. Ele deixa, tipo assim, ele só fala que era pra se redimir, ele deixa em aberto o que o cara é pra fazer, né? acho que ele fala assim, a gente precisa de alguma coisa pra abrir o saco, e deixa com ele, fala assim, você vai se redimir hoje. E aí quando eles chegam lá, primeiro o Tommy bate com a madeira lá, né? Em vez de pegar no Evan, pega naquele, ela cai lá, cara toda amassada, né? E aí o Evan meio que implora, ele fala, cara, por favor, eu faço qualquer coisa, ou eu paro de falar com a sua irmã, deixa que o cachorro não tem nada a ver, deixa ele embora.
se você fizer isso, você vai ser preso, você vai pro reformatório, vai deixar sua irmã com seu pai, não sei o que, você não quer isso. E aí meio que consegue convencer ele, né? E aí o próprio Tommy vai lá, deixa o cachorro sair. Só que nisso o Lenny vem e usa o ferro que ele ia abrir o saco e coloca nele ali meio de vingança, né? Não, enfim, não sabia o que fazer. Meio que se vingar por todo o bullying que ele sofreu ali, né? A vida toda. E aí o Tommy morre, né? Uhum. E isso gera um universo totalmente diferente de novo, né? Novas Dessa vez consequências. ele tá lá na faculdade novo com o Thumper, só que tá meio que ao contrário, né? As coisas estão meio ao contrário, assim. As camas estão em lugares diferentes. E ele, de novo, né? Quando volta, ele tem meio que uma convulsão ali, né? Nariz sangrando e dor de cabeça que vai piorando. Cada vez que ele volta, né? E vai mudando tudo na cabeça dele, vai piorando. E, e dessa vez, né? Ele volta lá pra cidade também. O Tommy tá morto, né? Ele vai visitar a Kaylee de novo. E ela tá. Ela virou garota de programa, né? Uhum. Ela tem a cicatriz da pancada lá, né? Ficou pra sempre, né? Na cara dela lá. E ela usando droga, né? E se prostituindo. E ele meio que fala com ela, né? Falou: Ah, tem um. Em um. Em um universo diferente a gente foi feliz juntos, não sei o quê. E ela não tá nem aí pra ele, né? Uhum. Ela fala, então, pô, tá tudo bem, desde quando tá tudo bem. Aí relembra a Dinamite lá, né? Que matou uma família e fala que não tem nada tudo bem e meio que manda ele embora, né? E a vida dela tá a pior possível, né? Ela Sim. perdeu o irmão, ela teve que ficar com o pai, ela fugiu de casa e para piorar também ele visita o Lenny, que tá internado, né? Tá internado no hospício. E ele vai visitar. Acho que ele até foi fazer exame, né? A mãe dele levou ele pra fazer exame. Ele meio que foge ali, pega o cartão de acesso do cara e vai visitar o Lenny. E o Lenny tá meio que fica deitado com Preso, né? apagado, né? O dia todo. Uhum. E ele vai falar com ele, né? E o Lenny meio que tá assim: você sabia, né? Desde quando você colocou aquele ferro na minha mão, sabia que alguma coisa importante ia acontecer. É porque justamente é o que eu te falei, tipo, ele só falou assim, Então, hoje é o dia da tua redenção. Ele não deixa claro. Aí na mente do Lenny criança, ele achou que, tipo, ele matando o Tommy resolveria as paradas, né? E aí realmente ele fica bolado com ele, que ele fala, tipo, você sabia, tal, a consequência foi culpa sua, tudo isso. então você deveria estar no meu lugar, né? Exatamente, era pra você estar aqui. E aí, quando o médico vai fazer o exame lá também no Evan, ele explica, né, que essa questão dessa convulsão que ele tem é porque ele fala, cara, ele vai examinar a parada e fala, cara, isso aqui é muito estranho. Aí a mãe dele pergunta, pô, estranho por quê, né? Aí ele fala, cara, é como se tivesse feito um backup da parada aqui e tivesse inserido 20 anos de memórias aqui em um curto espaço de tempo. Então, como ele alterou 2 vezes o universo ali, né? Então era como se ele tivesse vivido ali 40 anos em um cérebro de 20, né? Uhum. Então, por Ele isso que fala, né? ele... Quando que você viu isso outra vez? Ele falou, com meu pai. Ele falou, Uhum, com seu pai não tinha esses exames na época. E aí é meio que o que ele pensa de fazer, né? Falou, pô, eu vou falar com meu pai, que ele conheceu o pai uma vez, o pai tentou matar ele, né? sim. E foi morto na hora ali, né? Então ele volta pra esse dia que ele vai conversar com o pai, que ele teve um apagão também. E aí ele começa a conversar com o cara também de igual pra igual. Ele, Jason, como é que faz pra consertar tudo? Sei que. E aí ele fala, essa maldição tem que terminar comigo. Não dá pra. Não dá pra consertar tudo. Sempre tem alguma coisa que vai acontecer que você não vai conseguir consertar. Então não adianta. Desiste de fazer isso. E ele marrentão, né? Então quando eu consertar tudo, eu vou te mandar um cartão postal, não sei o que, de não sei aonde. E aí é quando o pai dele, na verdade, tenta salvar ele
né, Uhum. de ter essa doença. Por isso que ele vai pra cima do garoto, né? É. Aí que a gente entende, né, o motivo, né? Porque quando a gente tem Uhum. essa cena lá atrás, a gente só vê o cara enforcando o garotinho, mas não entende o porquê daquela cena, né? E mais uma vez, né, cara, ele não aguenta, ele não quer ficar em nenhum universo, né? Ele sempre quer consertar, ó, ele quer alguma coisa que deixe tudo bem, né? Uhum. E aí ele tenta de novo, ele volta pra quando ele. Foi pra Quando que ele volta? Dinamite. Foi pra Dinamite, ele volta pra Dinamite. E aí quando para o carro e sai a mulher com o bebê, né? Ele meio que avisa, não, sai, sai, cuidado, vai explodir. E o Tommy E aí vai, leva a o Tommy mulher. avança, né, e derruba as duas assim, né, pra proteger. E a bomba explode meio que perto do Eva, né? E aí já abre um outro universo. Aí mais 20 anos de memórias embutidas ali na cabeça dele e tal. E ele É, acorda aquela confusão, tal. Aí ele tá no quarto. E aí a câmera bem fechadinha nele ali. Aí ele acorda, tipo, pô, beleza, tô no quarto. Ele olha o quarto, é o quarto da universidade, então, tipo, deu tudo certo, tá tudo bem. E a gente vai começando a ter um zoom out ali da parada, e aí quando tu vê, tipo, ele tá sem os dois membros, né, superiores. Aí tu vê que ele, tipo, ele teve a consequência da explosão, né? E aí começa a entrar novamente essa confusão das memórias ali, aí ele começa a ter aparecendo os flashzinhos, né? exatamente os flashes, né? E aí tu vê que ele sofreu as consequências da explosão, ele perdeu os membros superiores, inferiores, e aí ficou no hospital. Aí, o tempo que ele foi no hospital, o Lenny se aproximou da Kaylee, aí eles começaram a se conhecer melhor, eles viraram namorados e tal, e aí ele vê que, tipo, o que ele tentou melhorar, melhorou de uma forma e piorou totalmente pra ele, de novo, né? Na verdade tá todo mundo bem, menos ele. Exatamente. Era o único universo Ele tá que paraplégico e sem braço. Era o único verso que tava todo mundo bem, menos ele, exatamente. Tu resumiu bem agora. Mas tanto que nesse ele tá, enfim, totalmente depressivo, né? Uhum, Mas ele sabe que assim, pô, tirando o Will, tá tudo indo bem, né? sim, Tanto que ele tenta se matar, né? exatamente. Que ele conversa com a Kaylee, aí ela fala, não, tô bem. Aí ele, pô, mas você já chegou a pensar na gente? Ela já, mas muito lá atrás, e tô tudo bem com ele, tô gostando. O Tommy também tá bem, por causa do evento da Dinamite. Ele se Ele virou converteu, jogador, é, e agora ele... E aí tu vê o Tommy tranquilão, cabelo penteadinho, todo engomadinho, de suéter, todo é, carinhoso, né? Ele abraça as pessoas. E aí tu fala que, caraca, realmente tudo mudou, né? E é o que o Léo falou, aí ele vai, se tranca no banheiro lá. Se tranca não, na verdade deixa a porta aberta, mas ele enche a banheira e deita, né? Ele não teria Pra como pra ele se levantar matar é sozinho. difícil, né, cara? Porque ele não tem movimento das pernas, ele não tem os braços, então ele meio que tenta se afogar na banheira, né? Uhum. E quem salva a vida dele é o Tommy. Sim. Incrível que pareça, né? O Tommy aparece lá e, tipo, cara, eu sei que é difícil, mas tu não pode desistir. E... Mas eu acho que o que faz realmente ele querer voltar é quando ele visita a mãe e a mãe tá com Sim. câncer, né? Porque Uhum. depois do acidente dele ela começou a fumar sem parar e ela tá. Tu vê que nos outros universos ela é tipo uma senhora inteirona, assim, né? Uhum. Bem e tal. E nessa ela tá bem debilitada, né? Sim. Cabelo mais branco, assim, a cara já mais cansada, né? Meio que definhando ali. E eu acho que isso que faz ele voltar e falar, vou tentar uma última vez, porque ele também tá cansado, né? Ele tá quase desistindo ali, mas ele fala, não, não posso deixar minha mãe assim. E ele também tinha. O médico também tinha avisado que se ele sofresse um outro ataque daquele, né? Ele possivelmente iria morrer, né? Então, se ele tentasse voltar novamente, né? Mas ele não tá nem aí, né? Uhum. E aí ele pede pro Lenny, né? Ler os cadernos pra ele, abrir a página lá, ele começa a ler. E aí ele volta pra cena do filme de novo, né? Isso, pro começo. E aí ele tá mais revoltado. E ele já quer fazer os dois em um, né? Então ele já vai, ele pega a dinamite e fala assim, ó, se tu cuida dos teus filhos direito, se tu fizer alguma coisa, eu sei que tem a dinamite aqui, eu vou explodir você, vou explodir tua casa. E aí o cara meio que vai pra cima dele, né? E ele
um corpinho de criança ali, a dinamite sai, escapole da mão dele, e a Kaylee pega E e, morre. e morre, né? Explode ali. E aí, na realidade que ele volta, agora é ele que tá trancado lá no hospício em vez do Lenny, né? Ou Uhum. seja, aconteceu o que o Lenny tinha falado, né? Você sabia que aconteceu alguma coisa importante. Então meio que ele foi culpado pela morte daquele, né? E aí ele tá lá no hospício, tá preso, tá amarrado. Aí volta as lembranças, né? Que é tudo de novo. E ele não sabe mais o que fazer, né? Porque ele vai cada vez perdendo mais as opções dele. Ele tá ficando igual o pai dele, né? Sim, Ele já sim. tá preso no hospício, o futuro dele seria aquele. E aí volta lá pra primeira cena do filme, né? Que é quando ele tá correndo no escritório do médico. É porque ele tenta E falar com o médico, cadê meus cadernos? O cara, pô, não tem caderno nenhum aqui, você nunca não escreveu, não sei o quê. existe prisão, não existe nada. Tipo, tudo isso é invenção da sua cabeça. Nada disso aconteceu. Que é um choque, né? Tu fala assim, ué, será que ele só é maluco mesmo? Começa a duvidar, né? Será que foi tudo uma viagem, né? E ele fala, cara, tu tá ficando igual seu pai também tinha a mesma situação, não sei o quê. E ele ficava com essa ficção, ele era ficcionado por fotos. Ele falava que ele tinha o poder de voltar no tempo com fotos. Que aí dá o clique nele, né? Se eu não tenho caderno, eu posso fazer com imagens, né? Posso fazer com fotos, que nem meu pai fazia, né? Que ele não sabia que o pai dele viajava do mesmo jeito, né? Ele imaginava que o pai dele viajava através de caderno também, né? Dos cadernos, né? E aí ele até pede pra mãe, né, levar uns filmes de. Filme caseiro, né? O pessoal gravava lá quando ele era criança. E aí ele me dá um clique nele e fala assim: o único jeito de salvar ela é voltar pro início. Uhum. Fingir que nada aconteceu, né? É porque quando eles estão conversando lá nesse universo que ele ficou sem os membros dele lá, ela revela, né? Pô, eu só fiquei na cidade porque quando eu te conheci quando eu era criança, eu fiquei com aquelas paixõezinhas de criança, né? Então eu não quis sair da cidade por causa de você. Eu Porque eu não tinha quis opção morar com a de. minha mãe, eu quis Eu ficar tinha com meu avô. opção de. Eu tinha opção de ficar com a minha mãe, quando meu pai se separou dela, e eu não quis, escolhi ficar com ele, né? E aí ele associa, então, todas as consequências, tanto pro Tommy quanto pra ela e pro Lenny, foram tudo fruto de- desse, desse tempo, né? Dessa parte do tempo, desse espaço ali, né? E aí ele meio que foge, né? Ele é um cara inteligente e tal, ele consegue roubar o cartão do cara de novo, foge, se tranca dentro do quarto, escreve lá a mensagenzinha, né? Se eu conseguir voltar pro início, eu consigo salvar ela. Uhum. Se não, quer dizer que eu já morri. Então, ele não sabe, né? Que se ele for pego de novo, ele não vai conseguir mais fazer nada. Então, aí ele coloca o videozinho caseiro, né? E aí é do primeiro dia que ele conheceu ela, aquele e o Tommy, né? Eles eram criancinhas. E era tipo uma festinha ali, né? De aniversário, sei lá. E aí ele volta pra quando ele era criança. E aí ele chega no ouvido dela e fala assim, né? Eu odeio você, vai embora, nunca mais volto. Se você voltar aqui, eu vou matar sua família toda. O cara também é bem radical, né? Sim. Aí ela E fica cheia de medo, mãe, vai correndo embora, né? sim. E, e aí volta tudo quando, Novas né? consequências. Ele já tá na faculdade, dessa vez com o Lenny. O Lenny é o companheiro de quarto ali dele, né? E aí vai, nariz sangrando, cabeça doendo. E aí ele fala, cadê aquele? E a Lenny fala, quem é aquele? Uhum. Aí ela, não, o Tommy, eu não sei do quem você tá falando. E aí ele meio que percebe, né? Aí vem os flashzinhos, né? Aquele foi morar com a mãe, nunca teve nada com o pai. Ele cresceu ali amigo do Lenny, uma vida aparentemente normal, né? Exatamente. E aí ele vê que tudo deu certo, né? O plano dele finalmente deu certo. Ele decidiu ficar ali. Ele falou: o melhor que aconteceu foi eu não ter conhecido ela, que a minha vida virou uma vida normal. E aí o final do filme é bem simbólico, né? Ele queimando todos os cadernos, fotos, tudo que ele tinha de Uhum. criança, pra ele não conseguir voltar nem se ele quiser, né? Exatamente, pra ele não ter essa alternativa. E aí ele fala, não, aí ele pega um latão, queima tudo junto com o Lenny lá,
E aí a gente fala, pô, então, finalmente tudo foi resolvido, né? E aí passam-se anos, a gente tem um novo salto temporal de novo. E aí eles já concluíram a faculdade, já estão trabalhando. E aí o Evan tá passeando ali na calçada, conversando no telefone e tal. E aí naquela, tipo... Sabe aquela cena inicial de Closer, né? Que tá uma galerão na rua assim? Tipo, bem isso, todo mundo ali andando meio que em slow motion e tal. E aí ele cruza o olhar com aquele. Aí ele... Caralho, ele fica impressionado, né? Aí ele olha, aí ela tá andando, aí ele resolve virar pra frente, aí quem olha é ela, né? Aí ela vê que ele não olhou de volta, aí ela decide seguir o caminho dela, ele segue o dele. E aí os dois se separam, né? Ali. E aí o filme conclui. Só que tem um porém. São 3 versões alternativas do final. 3, 4. Ah, é? São 4 finais alternativos. Esse aí foi o final escolhido pelo estúdio. Porque o estúdio queria que... É o único que eu vi. O que acontece? Como o filme já era pesadão, eles quiseram dar, tipo, uma leveza lá no final, como se tudo fosse resolvido. Oi? Final feliz. Um final feliz. Só que aí tem um outro final. Tem um final que eles estão se cruzando ali na rua, e aí ele olha... É a mesma coisa, né? Ele olha, ela não tá vendo, depois ela olha de novo pra ele não tá vendo, e aí ela segue o caminho dela, só que aí ele bate uma preocupação, ele decide ir atrás dela. E acaba assim. Ele indo atrás dela, só que ela não sabe que ele tá indo atrás dela. Aí é o segundo final. O terceiro final, eles dois se cruzam novamente na rua ali, ela vira, ele vira também, e aí os dois se olham, e aí ele decide falar com ela. E ela fala, te conheci em algum lugar? Aí ele, quer tomar um café comigo não? Tomar uma cerveja? Ela, pode ser. E aí eles saem assim, felizes também. É um outro final feliz aí. E tem um quarto final, que esse é a escolha do diretor, né? Que tem um corte lá depois, que é o corte do diretor, que é o corte que o diretor queria ter, né? De final. Que é o Evan voltando, ele naquela clínica lá, quando ele consegue ver o filme, que seria aniversário de criança, nesse corte do diretor, ele não tá vendo o filme, ele tá vendo o pai, o Jason, filmando o parto dele. Isso. Aí ele tá filmando ali o parto. O bebê vai nascer, não sei o quê. E aí ela começa a ter umas dores muito fortes. E aí corta pro Evan, tipo, bebezão mesmo dentro da barriga, ali prestes a nascer. Só que como ele tem a capacidade de trazer assim, as memórias, né? Um adulto num corpo de um... Seria como se fosse um adulto num corpo de bebê. Aí tu fala, pô, o cara não tem a coordenação do bebê, mas ele, como é um adulto, ele consegue se enroscar no cordão umbilical e ele se mata. E aí, Exato. tipo, bem pesado. E aí ele morre, ela perde o bebê, e aí ela fica totalmente triste. E aí que você consegue talvez fazer um link lá pra cena do jantar, que ele tá jantando com a mãe, lembra? Que ele tá tudo bem na faculdade, que é o universo onde ele tá bem com aquele na faculdade, que eles são populares. Quando ele tem um jantar com a mãe dele, ele conversa com a mãe dele. E ele pergunta, começa a questionar, né? Pô, meu pai sempre foi assim. Aí ela fala, seu pai também tinha as mesmas questões. Ele tava bem, depois de uma certa idade, essa idade que você tem agora, ele começou a desenvolver isso. Porque ela conheceu o pai dele muito novo, né? Muito nova. E ela fala, não, a mesma idade que ele tinha, quando você tá agora na faculdade, ele começou a ter as mesmas questões. Aí ela fica meio sem graça, ela não quer conversar muito sobre isso. E ele fala, mas como é que foi a sua relação com seu pai, com meu pai? E ela fala, não, antes de você, eu tentei ter outros 2 filhos, só que eu perdi quando tava pra rolar ali o nascimento, né? E aí tu fala, caraca, então os 2 outros meninos tinham as mesmas condições genéticas de poder viajar no tempo e tomar a mesma decisão que o Evan toma no final alternativo, que é o do diretor, de se matar quando eles eram bebês ainda. Bem bizarro. Aí é viagem. É muita viagem, pô. Que aí isso era o que o diretor queria que fosse. Aí tem chegou a ser editado, tem as 4 cenas lá alternativas, só que a que foi pra Netflix, Amazon,
foi tudo pro cinema, né? Foi a versão dos estúdios aí, que é quando eles se encontram, mas vão embora, né? E pra achar esses finais é onde? No DVD só, alguma coisa assim? Tem a versão que tem no DVD e tem no YouTube também. Se você pesquisar, tem um compilado lá de um canalzinho que ele mostra as 4 versões alternativas do final. Vale a pena Vou, ver. vou procurar. Detalhe também que né, essa cena final aí, independente do que aconteça, toca a musiquinha do Oasis lá, né? Muito boa, por Bem, sinal. é. O filme não é muito bom assim de trilha sonora, não tem muita música, mas essa partezinha aí fica show. A Pô, mas gente vou quer. procurar esse filme aí, então. Porque eu nunca É, vi. Só vi esse o principal, né? eu sabia desse que a gente assistiu, normal, e do bebê. Os outros dois, depois que eu fui sabendo que tinha também. E na verdade eu achava que eram 2 finais alternativos, e são 4, né? Mas Enfim, o do bebê é pesado. Bem é. pesado. O filme todo é pesado, né, cara? É. E é Inclusive, eu isso. tava nisso, eu acho que o filme é muito bom, mas esse vai e volta toda hora é. Não sei, começa já a ficar meio repetitivo, sabe? Uma parte lá. Já, tudo bem que eles querem voltar nas cenas, né, e tentar modificar ali pra realmente mostrar o que aconteceu, só que chega uma hora que começa a ter furos, sabe? Uhum. Porque se ele modificou o passado de tal forma, porque ele ainda teria os mesmos cadernos, sabe? Tipo, não mudaria nada o que aconteceu depois ou antes. O que ele Sim. fez quando era criança, aí ele mudou. Então teria o negócio do cachorro da mesma forma de novo? Tipo, não alterou em nada? Sabe? Tem alguns furos aí. Se você quiser, a gente tem um amigo, né, que falou que esse filme vai totalmente contra as leis da viagem no tempo, né? Como se existisse. Sim, sim. Mas, mas, assim, realmente tem partes que são meio furadas, né, cara? Sim, ele mesmo quebra as próprias teorias que ele estabelece, que é realmente o que tu tá falando. Tipo, a consequência que ele faz muda bruscamente um fator só, mas os outros permanecem meio que, entre aspas, inalterados. Era pra, tipo, mudar tudo, né, na verdade. Que é o que a gente acha Era pra que. ele criar outras. Se ele cria outras memórias, tipo, e tem outras cenas lá, né? Outros traumas, até beleza. Só que são as mesmas coisas sempre, né? Então fala assim, Exatamente. ele só pode voltar nessas partes. Exatamente. Que é algo que tudo em todo lugar ao mesmo tempo faz com muito mais maestria, né? Bebe da mesma fonte, que é do e se eu fizesse isso, qual consequência geraria? E é o que tu. Tipo, aí, meu irmão, eles tiveram a liberdade criativa de pensar muito mais fora da caixa. Que aí um negocinho que muda, muda muito mesmo. O tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aí virou um negócio absurdo, né? Que acho que nesse conceito caberia mais, né? Uhum. O efeito borboleta é mais fácil de você assistir, né? Sim. Você simplesmente vê, ó, o cara volta, muda e vai mudar alguma coisa. Só que se você for parar pra analisar, tipo, então, mas por que que isso tá assim também, Uhum. né? Depois que aconteceu tudo, eles ainda explodiram a dinamite, por quê? Por que que ele continuou amigo do Tommy depois disso? Ou, sei lá, algumas coisas assim. Até o furo do caderno mesmo, porque, por exemplo, essa instrução que ele deu pra ele escrever os cadernos, ele tava mais novo. E aí, como é que depois ele não teria o caderno se ele era mais novo do que naquela época? Tá entendendo? Tipo, tem uns furinhos mesmo que se tu for parar pra pensar, uns furos de roteiro mesmo, porque, pô, Amigo, sei lá, quando ele bota a mão lá e ele fica com as marcas. já era pra ter tido antes. Não alterou nada. Aquilo não alterou em nada, tipo, nada da vida dele. Enfim, né? E esse do furo aí, principalmente da mão, porque se ele furou a mão lá novo, Nossa, quando ele né? entrou na cadeia, ele já teria que ter as marcas na mão, né? Então, realmente, tem uma série de pequenos furos ali que, se tu for parar pra analisar, tem essas brechas no roteiro, né? Então, assim, a linha do tempo ali é meio diferente. Mas mesmo assim é um bom filme, né, cara? Apesar de muito sombrio, assim, meio dark, né? Uhum. E tirando essas questões aí, se você conseguir relevar, é um bom filme.
Também gosto. Ainda mais porque é um filme, acho que traz um pouco dessa memória afetiva da gente, né? Tipo, a gente assistiu quando era mais novo, a gente é É, apegado, tu então a gente não releva liga. muita coisa. Tu não ligou, tipo, tinha 14, 15 anos, tu não ligava. Ah, tipo, pô, mas por que que ainda tá aparecendo? Ah, tá bom, assiste o filme aí, vamos ver qual o final, né? Exatamente. Essa época aí de novo, cara, tipo, eu gosto de Demolidor, cara. Pelo valor Bom, afetivo que eu assistia, tá ligado? Então, eu relevo muita coisa. Eu tenho apego a filmes, a alguns filmes assim, mesmo nesses vacilos. tu sabe que, né, existe isso. Aquele Tem esse. guilty pleasure, né? Mas aí então, qual a nota final? Minha nota final, 4.8 aí, pra esse filme. 4.1. Ponto 1, bom, bom. É. Um bom filme, tem que falar. O filme é bom. Ah, Mas meio cansa um pouco essa parte, esse vai e volta toda hora. sim, sim, concordo também. Realmente fica um pouco repetitivo. É isso então? Então é isso. Quero agradecer a você que nos ouviu e nos assistiu até agora. Peço para deixar o seu like. Esqueci de pedir lá no começo, né? Então peço agora no finalzinho para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu favorito também lá no Spotify para a gente poder estar sempre notificando vocês aí quando surgirem os episódios novos. E deixe seu comentário, né, Léo? Como você sempre fala aí, né? Deixe seu comentário, fala qual é o seu filme favorito de viagem no tempo aí. De repente a gente pode fazer também, mais pra frente. Bom, bom. Excelente. É um tema que a gente gosta bastante, né? Ficção científica tá sempre aí no nosso vai e volta, tá no nosso cronograma aí. Sim. Então é isso. Valeu, Léo. Até semana que vem.